A gente vai falar do nosso cérebro. É claro que seria muito bom se a gente tivesse o cérebro só como essa máquina poderosa. Incrível, gente. A gente fica encantado com o computador, mas ela é muito mais do que isso, né? E pudesse só falar desse funcionamento perfeito e tal. Mas o fato é que, igual eu disse, a gente nasceu, já está envelhecendo, a gente entra num processo oxidativo, né? E com isso, as doenças vêm, em algumas situações, de um jeito, do outro, né? Cada um tem lá uma coisinha ou outra. E tem algumas que são mais assustadoras, mas que, graças ao avanço da medicina, já não precisam representar mais tanto medo, tanto susto. Porque hoje a gente vai entender a importância de detectar de cara e reconhecer os primeiros sinais de um possível tumor cerebral. Então, preste atenção. Primeiros sintomas, que podem incluir dor de cabeça, que é uma coisa mais simples, deve ser levado a sério. A gente não pode ficar achando que tem dor de cabeça e ponto, não procurar um médico. Mas existem outros detalhes que vão fazer a diferença, tá bom? Então, preste atenção, porque a gente hoje vai conversar com ele que entende tudo, que é o Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima, neurocirurgião, um médico que eu tenho muita gratidão, muito respeito, porque ele realmente sabe o que está fazendo na medicina. Meus parabéns pela sua excelência, viu? É muito bom te receber. Prazer novamente estar com vocês. Que eu costumo dizer assim, eu vou ser bem sincera, doutor Vanderlei, eu tô aqui há 13 anos, né? Todo dia eu entrevisto um médico. E hoje eu já sei que existem médicos e médicos, né? Não é você que pode falar isso para não ter problema, não te botar em saia justa, mas eu falo. Tem médico que é bom marqueteiro, mas tem médico que tem uma didática boa para nos ensinar e estuda muito e leva a medicina a sério. É esse aqui. Esse cara é fera. Eu acho que nós temos que ser médicos e ser médicos humanos. A medicina tem que ser humanizada, não tem que ter tecnologia ao nosso dispor o tempo todo. Porque, principalmente, que nós vamos falar aqui de tumor cerebral, é uma coisa que preocupa o paciente e preocupa o entorno do paciente. Quem numa família não tem alguém, ou um amigo, ou uma amiga que já não teve uma lesão cerebral, ou por trauma, ou mesmo pelo tumor. Então, às vezes a gente trata o paciente, mas não é só usando a tecnologia, saber que ele, dentro desse cérebro, está a mente, está o ser humano, é ali que ele pensa, é ali que é a personalidade dele. Mas às vezes eu falo que o mais difícil não é tratar o paciente, não é tratar a doença, é quem está ao redor. Então tem a família que sofre, o pai que sofre, a mãe que sofre, os filhos, os amigos. Então o gostoso e bom da medicina é você ser humano, tratar o paciente usando toda a tecnologia, mas quem está ao redor também. Perfeito. Hoje ele trouxe uma tecnologia para a gente conhecer que eu fiquei encantadíssima. Mas vamos começar por aqui, né? Vamos começar por aqui. Então, o tema é tumor cerebral. Por que surge tumor cerebral? Aonde que surge? Qual o motivo? Nós não sabemos a causa direta de qualquer tipo de câncer, ou benigno ou maligno. Mas alguma alteração na célula acontece que ela vai se dividir mais, e aquilo vai crescer. Ao crescer, ela vai formar o que nós chamamos de um tumor. Pode ser um tumor benigno, pode ser um tumor maligno, né? Essa é a grande preocupação de todos nós. E o cérebro, nós não podemos esquecer, eu tenho o que a gente chama de hemisfério, a metade direita e a metade esquerda. Todos nós que escrevemos com a mão direita, que somos destros, o centro da fala, a dominância geralmente é a esquerda do cérebro, que controla o lado direito. O lado direito controla o lado esquerdo. Então, aonde surgir uma lesão, ela vai ser preocupante em todos os sentidos. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso cérebro ele tem regiões, várias regiões. Estão vendo esse cérebro multicolorido? Então, eu tenho uma região que a gente chama motor, que comanda toda a movimentação. Eu tenho um cérebro que é a parte de sensibilidade. Eu tenho a iniciativa. Eu tenho a região onde eu consigo expressar a palavra. Eu tenho uma região onde eu consigo compreender as palavras. Mas o cérebro não é só uma metade direita, metade esquerda. Ele é todo conectado. É uma rede neural. O mesmo termo que a gente usa em computação, rede neural. Então, comunica a direita com a esquerda, a frente com a parte posterior.
esquerda com direita, direita com esquerda, superficial com profunda, profunda com a parte E superficial. isso comunica com o corpo todo, né? E vai dar a informação para todos nós. É aqui que está o nosso eu, a nossa personalidade, aquilo que nós queremos, aquilo que nós não queremos, aquilo que sofremos ou não ou temos alegrias. Né? E também temos as doenças. Então, todo mundo fica preocupado com tumor cerebral. É comum? Não, não é comum. O mais comum são tumores de outras partes do organismo que vão para o cérebro, que nós chamamos metástases. Esse comum seria o quê? Porque quando você fala assim, o mais comum seria a metástase. O mais comum dentre as pessoas que têm um tumor. Tem um câncer em alguma parte do Pode organismo. ser que vire metástase. Quando fala que é metástase, é que foi para o cérebro. Que foi para o cérebro. Ela saiu de um órgão, vamos dar um exemplo. Intestino, pulmão, mama. Acontece pulmão, mama, intestino, rins, melanoma, aquelas lesões de pele. Aquilo pode sair, é um câncer, pode sair e se assestar ou alojar no cérebro. Quando a gente começou a conversa, você falou assim, é capaz que cada pessoa que esteja assistindo conheça alguém que teve um tumor no cérebro. É tão frequente, porque você falou assim, não é comum, mas quando você fala assim, me parece que é mais frequente do que a gente imagina. Então vamos lá, tem o tumor primário do cérebro e o tumor secundário ao cérebro. O tumor primário é aquele que começa no cérebro, tá? O tumor secundário é aquele que vai para o cérebro, que se assesta no cérebro, que são as metástases. Tá. Essa aqui é a preocupação. Outra coisa, tudo que cresce, isso aqui é um modelo de um cérebro. Se ele tiver uma lesão que cresce, imagina que isso aqui está crescendo dentro de uma estrutura totalmente rígida, que é o crânio. Se vai crescer, vai aumentar progressivamente, por onde vai compensar isso? Ele vai empurrar estruturas importantes, outras estruturas do cérebro. E aí que eu vou ter as manifestações, que nós chamamos sinais e sintomas. O que você falou, se está crescendo numa região que a gente chama temporal, ou frontal, ou na parte posterior, e tudo não consegue se acomodar porque está num estojo fechado, né? Isso aqui é o que nós chamamos de continente. Aquilo é o chamado conteúdo. Então, se o conteúdo é maior que o continente, alguma coisa vai descompensar. E aí vem uma das primeiras queixas, dor de cabeça, cefaleia. Imagina um adulto que tem uma enxaqueca desde a adolescência, homem ou mulher. E, de repente, essa dor de cabeça muda as características. É uma dor muito mais intensa, é uma dor que pode vir à noite, é uma dor que pode despertar você pela madrugada. Essa dor de cabeça pode acompanhar-se com vômitos em jato. Então, significa que aqui dentro do crânio, alguma coisa está crescendo e está aumentando a pressão. Aí vai dar os sintomas. E se essas estruturas vão sendo empurradas ou vão sendo comprimidas, eu vou ter ou crise convulsiva, coisa que uma pessoa nunca teve, passou a ter crise convulsiva na fase adulta, opa, ligou um sinal de alerta. Eu tenho um adormecimento na face, na mão, no braço, na perna. Isso não é comum. Então a gente já tem que ficar alerta e procurar um profissional. Que provavelmente comprimiu um nervo que levaria ou para a face ou para a perna, e aí isso não está funcionando do jeito que deveria. Isso, comprime, na verdade, as regiões do cérebro. Eu vou dar um exemplo, vocês estão vendo isso aqui, parece um homenzinho. Esse homem tem um nome chamado homúnculo de Penfield. Um neurocirurgião canadense chamado Wilder Penfield, ele fez um mapeamento no cérebro, sabendo que nesta região é a parte motora. Nós não falamos bastante? Então a nossa boca é muito grande. Mostra esse homenzinho aqui. Nós não mexemos muito com a mão, e com a mão principalmente com o polegar. Imagina um pianista que nós já conversamos, né? Então a representação da mão é uma representação grande no cérebro. A face e principalmente a boca, o lábio, é uma representação grande. Agora, alguém fala assim, está adormecendo o meu lábio agora, eu acordei adormecido. Nunca aconteceu nada disso. A minha mão está fraca, a minha mão está boba ou está adormecida. Você é adulto, você tem acima de 45 anos, está com dor de cabeça. Opa, vamos procurar um profissional. Perfeito. Bom, a gente vai continuar, porque tem muita coisa ainda para a gente aprender aqui. Mas se você tem alguma dúvida, você já manda para a gente através do Vida Melhor Oficial, tá bom? Eu estou esperando. Agora, doutor, esses dias eu assisti
um médico falando, era uma informação, dizendo que um dos indícios de que a gente tem a possibilidade de ter uma doença senil, quando a gente vê alguém com o começo de uma doença senil, falou várias coisas, mas uma das coisas que me chamou a atenção é, tipo, andar mais arrastando a perna, às vezes tropeçar, é porque afeta algum lugar e comprime? Afeta a área motora. Se afetar a área motora, que é uma representação muito grande, a mão vai ficar fraca. Mas isso não tem nada a ver com que tenha ali um tumor ou que isso tenha batido no crânio? Nem sempre. Pode ter uma dificuldade de irrigação. Às vezes não vai o sangue naquela região importante. Então eu posso ter um prenúncio, um sinal de que eu posso estar evoluindo até mesmo com um acidente vascular cerebral, Perfeito. Que é o AVC. Vou deixar uma pergunta que é a pergunta de milhões. Já sei qual é a resposta. Você Já não sei sabe, qual é a pergunta. Não, duvido. Se eu perguntar e eu acertar, você tem que ser sincero. Se errar, você tem que falar também. Posso? A minha pergunta de milhões é a seguinte. Uma vez diagnosticado um tumor cerebral, tem cura? Não responde. Daqui a pouco você responde. Mas eu acertei? Você acertou não, né? Sim, essa pergunta é muito frequente. Mas era essa a pergunta que você pensou que eu fosse fazer? Era outra pergunta. Viu? A pergunta que todo mundo fala é se celular causa tumor cerebral. Opa, agora vamos lá. Deixei 2 perguntas aqui do Dr. Vanderlei e nesse meio tempo ele já trouxe o Dr. Luiz Fernando e um equipamento maravilhoso aqui. Chama-se neuronavegador. Uau! Mas vou responder primeiro a sua pergunta. Tem certeza? Não quer deixar para o final? Não, a primeira pergunta. A primeira pergunta. Se um tumor tem cura ou se não tem cura. Depende da idade do... Primeiro, tumor benigno ou tumor maligno. Essa é a primeira coisa. Segundo, é um tumor que a gente divide em córtex, a parte alta ou a parte inferior. É um tumor de adulto ou é um tumor de criança? Tá? Ele começou rápido para você fazer um diagnóstico rápido e poder tratar rapidamente, com uma melhora importante até tirar toda a lesão e o paciente está curado, então tem cura. Os tumores benignos são aqueles que têm as melhores respostas, mas vai depender também se ele é benigno e aonde ele está localizado. Porque se ele estiver localizado numa região profunda, eu tenho que ter um princípio. Primeiro, não machucar aquilo que o tumor já causou de lesão. Tem um termo latino, prime non nocere. Primeiro, não machucar. Então eu tenho que saber como eu vou direcionar, como eu vou caminhar através de um GPS para chegar nessa lesão. Porque se machucar, que você conserta uma coisa, mas estraga a outra, né? Não, eu não falei que as regiões cerebrais são todas conectadas? Direita, esquerda, superficial com profunda. Então, primeiro é não machucar aquilo que já está lesado. O segundo são os tumores malignos, ou primários ou secundários. Então, a gente lida e a gente luta com uma coisa chamada sobrevida. É isso que nós queremos, porque nós não temos o dom 100% de curar. Principalmente nos malignos. Mas tem casos, tem excelentes casos com cura. Maravilha. Então, pode falar. Então, assim, se você faz um diagnóstico, tem uma lesão cerebral, primeira coisa é conversar, tirar a história, ver o que o paciente sente. Aí nós vamos fazer o exame neurológico do paciente, vamos pedir os exames complementares. Hoje em dia nós chamamos tomografia, ressonância, eletro ou outros exames que tem. E a partir do momento do diagnóstico, sentar com o paciente, olho no olho do paciente, olho no olho dos familiares e conversar a realidade que está posta à nossa frente, tanto do paciente quanto do médico. E a decisão ela é compartilhada, ela é conjunta. Perfeito. E aí, é um tratamento cirúrgico, então vamos planejar a cirurgia. Com exames complementares, sabendo tamanho da lesão, a localização da lesão, é uma lesão que infiltra, é uma lesão só localizada, é uma lesão benigna, é uma lesão maligna, é uma lesão que só está na superfície ou ela está cometendo uma região que nós chamamos de tronco cerebral, que é uma região que praticamente às vezes é inacessível dependendo da lesão. Então, as variáveis são múltiplas. Se o tumor é na parte superior ou na parte inferior, por isso que você perguntou, alguém está andando com dificuldade. Os tumores que acontecem nessa região aqui, que chama cerebelo, onde eu faço toda uma coordenação, até mesmo para andar,
ele pode alterar o meu jeito de andar, Então, a minha tumor marcha. resfriado na parte de baixo. Na parte de baixo, que aqui é um dos fatores, dos estruturas da coordenação. É aquele paciente que quer passar por uma porta, ele está batendo sempre de um lado. Entendi. Então, às vezes o médico consegue, só com a história e com o exame neurológico, saber aonde que está localizado a lesão. Mas aí que vem os exames complementares, a filigrana para nos dar os dados melhores. E aí você planejar a cirurgia. Perfeito. Agora, doutor Luiz Fernando está aqui, eu acho que ele Obrigado. que deve ter montado esses equipamentos, né? Então, deixa eu falar uma Me explica coisinha, o que tá? que é que a gente vai Uma aprender cirurgia agora. cerebral, você não abre dessa forma, tá? Isso aqui é um modelo. Você abre só, você faz cálculo só da região que você quer operar. E às vezes você prepara tudo, você faz ressonância, faz tomografia. O Fernando ele é responsável por toda essa aparelhagem e outras que nós chamamos neuronavegador. Como eu falei para vocês, é um GPS que você vai chegar na lesão. Então, não é só um médico que opera, não é só o primeiro auxiliar que ajuda, não é só o anestesista. Eu tenho um entorno, todo um pessoal de tecnologia para nos ajudar. Né? Então, às vezes o paciente tem uma lesão em uma região específica, eu tenho que mapear aonde está essa função do cérebro, para não lesar aquela estrutura boa do cérebro. Eu tenho que ir direto. Então, eu vou pedir para o Fernando mostrar para vocês um paciente que tem uma lesão, que tem um tumor cerebral, e aí a tecnologia vem nos ajudar. Mas a tecnologia não faz nada sozinha. Tá. Isso é Tem importante a alguém gente saber. pensante, alguém raciocinando e alguém dando comando e interagindo. Tudo deve ser esterilizado. Até mesmo para tocar na televisão, tem plásticos específicos estéreos que a gente vai manipulando. Então, eu vou pedir para o Fernando, que ele é a parte que eu não opero sem ele, ou da equipe toda dele. Ele fica de fora, né? Mas vai mexendo com toda a tecnologia e aí eu vou operando Tá, já. a lesão. Praticamente nós trabalhamos em conjunto, né? Então a função aqui do neuronavegador, né? Popularmente como GPS, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar para o neurocirurgião em tempo real, né? E isso através de cálculos matemáticos, né? Que são feitos, a localização espacial do tumor cerebral, né? Então aqui, só para ilustrar, que a gente tentou reproduzir exatamente a configuração, o setup que nós temos no centro cirúrgico, né? Então aqui temos um paciente cuja tem essa lesão cerebral, né? Essa parte marrom é uma lesão. Essa estrutura é algo que cresceu. Isso aqui é o tumor. Exatamente. Tá? Só que nós jogamos na parte tridimensional, nós temos a pele, nós temos o osso, temos o cérebro, temos as fibras que se comunicam, frente para trás, superficial para profundo, direito para esquerda para direita. Então, tudo isso tem que ser estudado para não lesar estruturas além do que isso aqui já lesou. Tá. Então, ele vai fazer todo esse cálculo e eu interagindo o tempo todo aqui. Agora, só uma coisinha que eu quero acrescentar. Não é a olho nu também. Tem todo um microscópio cirúrgico que eu vou trabalhar com microcirurgia. Eu vou trabalhar, às vezes, num espaço pequenininho para poder tirando a lesão devagarzinho, com toda a paciência chinesa e paciência de um bom relojoeiro. Hoje a gente não tem nem relojoeiro, né? Acho que não. Não tem mais, tudo fica no celular, a gente olha o celular, mas você tem que ter essa filosofia de que tudo tem que ser com calma, com tranquilidade, sem afobação. Quero alertar novamente uma coisa que a Cláudia falou, metais pesados no cérebro. Veio exemplos dos indígenas Yanomamis sendo contaminados por metais pesados, mercúrio e outros, contaminando a água, onde a água ele mesmo leva para o seu cozimento, e o quanto de danos cerebrais que tem em crianças e índios e outras pessoas ribeirinhas na Amazônia. Isso é muito sério, acho que todo mundo tem que estar alerta. É um alerta que eu faço e as autoridades façam. Então, pense nisso tudo, quem não tem condições de ter uma panela dessa. Não, mas é mais barato do que o povo pensa, viu? Só pra você saber. Mas beleza, vamos lá. Vamos para essa explicação. Então, a gente estava falando como chegar, como atingir uma região tumor cerebral, principalmente com toda essa tecnologia. Então, nós temos um eixo chamado eixo XYZ. Dá para ver uma cruzinha ali embaixo? Então, isso aqui é uma caneta, tem que ser estéril, isso é uma caneta contaminada, tá? Mas uma caneta estéril que em tempo real,
eu vou vou colocar próximo ao cérebro, eu tenho câmeras que vão ler o laser, através de laser, vão ler essas esferas aqui. Estas esferas é o mesmo conteúdo que está no então, tênis. Quer dizer, abre a câmera, porque ele está aqui com essa caneta, automaticamente já está aparecendo ali na tela. Como é que eu vou acessar a lesão? Entendeu? O lugar ali da lesão. Olha lá, ele vai olhando ali para chegar ali na lesão. Então eu vou saber aonde eu vou entrar. Abre inteira, porque eu acho que o pessoal vai entender melhor, gente. Olha, aqui é o olho do paciente, tá? Então eu vou saber por onde eu vou caminhar, a parte anterior, posterior, a parte posterior, a parte lateral. Então, eu vou planejando toda essa abordagem, abrindo essas avenidas e ruas que nós chamamos sulcos cerebrais, para você atingir a lesão e remover com todo cuidado. Ou seja, hoje seria viável a gente falar que existe uma cirurgia cerebral para retirada de tumor minimamente invasivo? Isso é minimamente invasivo. Tá. Né? O Fernando está aqui, ele que vai me direcionando. Às vezes eu estou focado na lesão e ele vê para mim como é que está essa lesão, então, Fernando. Você não vai mais cortar, não tem mais que... Porque como é que fazia antes? Tinha que rachar o cérebro? Como é que era? Não, antigamente... Serrar o crânio? Serrar, uma serra de Gigli. Tá? É como se fosse uma serra. Não tem mesmo. mais isso hoje em dia? Não, hoje em dia é todo material pneumático. E que tamanho de abertura você precisa do crânio? Depende da lesão. Não aqui, vamos supor que é aqui. Tá, vamos falar que o tumor está aqui. Seria exatamente o planejamento que nós somos capazes de fazer através da tecnologia. Então, e aí faz só um cortezinho? Não, você tem o corte da pele, ele é maior. Tá? Aí você tem uma lesão nessa estrutura aqui. Então eu vou saber que eu tenho que abrir a pele e vou abrir o osso de acordo com o que eu tenho que abordar a lesão. Então existem, e isso é super rápido para abrir um osso, tem materiais pneumáticos, serras pneumáticas que eu abro. Então, no período de 40 minutos, meia hora, 40 minutos, a gente consegue fazer a abertura e chegar na região. Olha. Porque antes de fazer a cirurgia, isso já chega para eles através de internet. Pega lá na ressonância, na tomografia. Você vê, às vezes a gente fica revoltado com a tecnologia, mas olha que coisa boa. Tá, ele manda geralmente tudo aquilo para o meu celular. Então, dentro do meu celular, eu já vejo, eu planejo a cirurgia até uma semana antes. Uma semana antes a gente já começa a baixar todos os exames. Baixar todos os exames. Eu já sei como é que eu vou abordar, como é que eu vou atuar. Sensacional. Doutor, vamos abrir para as perguntas do povo? Só uma coisinha que eu gostaria de falar. Eu estou falando isso numa cirurgia de uma lesão maior. E quanto mais eu tiro a lesão, mais chance eu tenho de curar o paciente. Tá. Mas imagina aquelas lesões que estão localizadas na profundidade, onde eu não consigo abrir a estrutura cerebral, afastar os sulcos e afastar os giros. Então, através de estereotaxia, eu faço um furo, um orifício no crânio e através de uma agulha direcionada com neuronavegador. Tá? Então, olha lá, o Fernando vai me dar esse dado aqui, ó. Eu vou seguir esta direção. Vou fazer nesse modelo aqui, ó. Tá? Então, essa direção é onde que eu tenho que introduzir essa agulha lá na profundidade. Aí ele vai falando, cérebro. pode mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, Isso chegou. Em tempo real. Em tempo real. Sensacional. Tá? E aí, através de uma agulha, passa a mão aqui, na pontinha, eu chego no alvo. Chegando no alvo, eu vou colher o material e dar para um médico patologista de congelação na sala. Ele vai me falar, isso é tumor, isso é benigno, isso é maligno. E aí a gente planeja tudo. Incrível. Bom, eu vou abrir para as perguntas. Tem uma pergunta que ainda não foi respondida. Você quer Será falar? que o excesso de celular pode causar um tumor no cérebro? Quer falar mais alguma coisa, doutor Luiz Fernando? Não, E são tantas coisas que a gente precisa... Nesse momento não dá para falar Eu tenho tudo. uma pergunta. Essa tecnologia vem de onde? Não é brasileira, né? Não, isso aí pode falar, Fernando. Nesse exemplo aqui, ele é alemão, né, qual foi a primeira, que começou a primeira geração em 89. Né? Depois os anos se passaram, nos anos 2000 veio para o Brasil também, em 2007 ganhou força no mercado privado. Mundial. Né? Exatamente. E hoje em dia, tá, nós temos até com realidade mista. Você usa uns óculos próprios, você joga o cérebro aqui no meio da sala e eu já planejo por onde eu vou entrar
na lesão. Fantástico. É uma outra versão desse mesmo aparelho que é chamado Brain Lab, que é a Synergy, que é a empresa do Fernando fornece. Parabéns. Parabéns para a Cláudia. Cinelei. Minha pergunta... Deixa eu só mostrar uma coisa para você. Segura essa pequena esfera. Tá. Olha que coisa simples, de laser no meio, esfera reflexiva. Sabe esse tecido que você está pegando? É o mesmo tecido reflexivo que fica nos tênis. Ah, é? É. Olha aquela coisa simples que você não dá valor. Joga uma luz aí na luminescência e vai ficar diferente. É mesmo? É a mesma coisa. Que incrível isso, gente. Entende? Tecnologia, né? A tecnologia vem para nos ajudar. É, muito bom. Bom, vou fazer já a minha pergunta, ou você quer deixar para o final? Pode, Será não, que pode. celular pode causar tumor cerebral? Não, Ai, que bom. não causa, tá? Respira, gente. Não causa. Existem relatos, tá? Que aquelas pessoas que usam têm lá uma incidência familiar, mas ondas eletromagnéticas de baixa energia, que é do celular, não causa câncer. Tá. Não Aquele causa pessoal tumor. que vai viajar de avião e coloca uma roupa apropriada para se proteger, aquilo tudo é besteira. Aquilo ali é frio também, é reflexivo, aquilo acontece, faz parte do armamentário de quem está... Não, mas isso a gente não precisa. Não, aquilo tem as irradiações que vêm de fora. Tá. Essas irradiações, a irradiação do raio-x. Imagina aquela pessoa, a única coisa que está provada, imagina aquela pessoa que faz radioterapia por alguma doença em alguma outra parte do corpo. Ela tem uma predisposição maior de ter uma lesão cerebral. Puxa vida, ela está cuidando Ela de uma tem coisa e pode ter outra. Sim, pode ter. Além das variações genéticas. Tá. Então, aquilo vai mudar o DNA de uma célula. E a célula está em divisão constante. Então, esta célula em divisão constante, ela tem uma hora que ela tem uma mutação, foge do controle da nossa resistência, vai crescendo, 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 e aí vira um tumor que tem que ser diagnosticado. Mas o celular em si, hoje, não. Precisamos de mais 15 ou 20 anos para ter essa evidência. Então, não tem evidência nos dias de hoje. A Lu Vaz está perguntando, o princípio de AVC vem acompanhado de aumento da pressão arterial? Acontece enquanto estamos em repouso ou ocorre todo dia? Aí é outro assunto, né? É outro então, se a assunto. pressão arterial está fora do O controle... povo vai abrir o leque aqui, viu? Sim, Pensou sim, no sim. neurologista, já vão perguntar tudo. Então, se a pressão arterial está sem controle, a pessoa é diabética, fumante, alcoólatra e tem um sobrepeso, ela pode ter uma hipertensão arterial. E se não cuidar, os vasos cerebrais não aguentam aquela pressão constante. Os vasos, eles às vezes vão romper, pequenos vasos rompendo. Aí eu tenho um sangramento cerebral ou uma obstrução cerebral. Isso pode acontecer enquanto estiver dormindo ou enquanto estiver acordado também? Dormindo, acordado, né? Exercício físico, atividade sexual, tosse, espirro, N coisas. Então, o controle da pressão arterial é fundamental, além das comorbidades. Próxima pergunta, obrigada, Lu Vaz. Cadê? Próxima, vira aí, galera. Giuseppe Nogueira, um tumor ou câncer no cérebro pode alterar a consciência ou comportamento? Pode. Pode porque aquilo que eu falei, o tumor ele vai crescendo lentamente, ele tem um crescimento que a gente chama exponencial, cresce. Imagina um velhinho, onde o cérebro ele já é atrofiado, tá? Uma pessoa acima de 67, 65 anos. Então, aquele tumor vai crescendo, mas ele vai se adaptando devagarzinho. Mas tem uma hora que ele cresce tanto que aquele conteúdo, o crânio, não dá conta. E aí eu posso ter alterações de comportamento, vou estar comprimindo as estruturas boas do cérebro, então eu vou ter paralisia, eu vou ter sonolência, eu vou ter a dor de cabeça, vou ter os vômitos, vou ter irritabilidade. Imagina uma criança que não consegue falar que está com dor de cabeça. Imagina aquela criança que é bem novinha, até mesmo recém-nascido, que tem a moleira aberta ainda. Então, se aquela moleira, a criança não vai falar para você que está com dor de cabeça. Ela vai ficar irritada, vai ficar sonolenta, não vai comer, vai ter às vezes uma certa dificuldade de andar. E se você palpar a moleirinha ou ver que ela está muito sonolenta, muito apática, vamos correr para fazer uma avaliação neurológica, exames complementares e diagnosticar sim ou não lesão cerebral. O Paulinho Salgado tem uma pergunta. Fala, Paulinho. Cláudio, na verdade é o seguinte, a gente até fala isso bastante aqui, mas, doutor Vanderlei, por que hoje em dia
tantas pessoas estão com esquecimentos, com memória fraca, com lapsos, essa coisa toda? Por que de repente as senhorinhas deixam lá o fogãozinho ligado, de repente uma porta, a chave na porta? Não é só senhorinha, não. Não só senhorinha. Viu? Senhorinha não quer dizer assim, a dona de casa, às vezes o marido esquece a carteira, essa coisa toda. Por que está acontecendo isso tão comumente? E antigamente isso não acontecia. Acontecia, sim, tá? Só que hoje nós estamos vivendo mais. Tá. A nossa sobrevida é maior. Então, aquilo que eu já falei para você no outro programa, tem senescência e demência, tá? Então, isso aí é alteração de memória. Então, se eu vivo mais, não significa que eu vou ter Alzheimer. Significa que o cérebro também não é tão bom quanto era aos 40 anos. Mas tem muita gente jovem que hoje em dia está apresentando esse tipo de comportamento. E também a Covid deu uma piorada nas pessoas? Então, tem tantas coisas. Primeiro, excesso de informação. Então, existe uma coisa chamada infodemia. Epidemias de informações. Informação, muita coisa. Uma criança que vai para a escola tem que fazer lá balé, jiu-jitsu, N coisas, ler tantos livros, então você não vai conseguir fixar tudo. Entendi. Algumas doenças vão levar a alteração de memória. Como eu já falei, diabetes, hipertensão, alcoolismo, tabagismo, aquela pessoa que não pratica atividade física, aquela pessoa que não dorme direito. Então, isso já tinha, mas só acontece que nós estamos vivendo mais e estamos alimentando também erradamente. Muito bem, a gente tem que cuidar bem. Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima, ele está no Instagram, Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima, segue e acompanhe. O WhatsApp é o 11995672313. Dr. Luiz Fernando Garcia, que esteve com a gente, biomédico, está no Instagram, Garcia_Fernando. E se você acompanhar o Dr. Vanderlei, com certeza vai aprender muito mais, porque ele é maravilhoso. Volte sempre. Obrigado pelo convite de todos vocês. Obrigada. Tá bom? Estou à disposição.